Nossa, eu não sei o que falar ainda. Meu nome é Gláucia, hoje eu tenho 33 anos, sou fisioterapeuta e acupunturista e moro em Jaguari, no interior de São Paulo. Tive câncer de mama 2 vezes, a primeira em 2017, na época eu estava com 28 anos. E muita gente hoje me pergunta como que eu descobri esse primeiro câncer. Foi no momento que eu deitei na cama e a minha mão passou por cima da mama esquerda e eu senti um nódulo como se fosse do tamanho de uma uva, bem firme. E naquele primeiro momento eu levei um susto, mas eu sempre me mantive muito otimista, não ficava imaginando que pudesse ser algo ruim, mas busquei um médico e ele fez os exames, pediu os exames e acabou optando pela biópsia e foi quando veio o primeiro diagnóstico. E eu estava sozinha no momento do diagnóstico, a minha mãe tinha ido me acompanhar, mas ela ficou lá fora. E na hora que ele falou pra mim, ele falou assim, Gláucia, infelizmente deu carcinoma. E naquele momento o chão se abre no seu pé. Acredito que para a mulher seja muito importante, né, essa parte do corpo. Todas são importantes, mas essa em específico, assim, mexe com a cabeça das mulheres com relação à sexualidade, à intimidade, à sensualidade. E a Gláucia foi uma pessoa fantástica. Não estou falando isso da boca para fora, não falaria isso sobre todas as pessoas que já atendi, que tiveram a mesma doença, ou parecidas, né? Doenças parecidas. Mas a Gláucia realmente ela é esse anjo de pessoa. A Gláucia sempre foi uma pessoa muito otimista e a gente acreditava muito que aquilo ia ser um nódulo benigno, talvez até precisasse ser retirado, mas a gente confiava muito naquilo. No dia da consulta com o médico, eu fui acompanhá-la, mas fiquei na recepção com a certeza de que não seria nada grave. Mas foi. Vou falar um pouquinho sobre o caso, né, da Gláucia, que é um exemplo, né, de uma situação que é muito infrequente, é bastante raro, que é uma doença de mama, um câncer de mama acontecer em mulheres abaixo dos 30 anos. Né? Entre 1 a 3% dos casos novos de câncer de mama acontecem com mulheres de 30 anos ou menos. Né? A gente chama isso de situação câncer de mama ultra jovem. E a Gláucia tem uma característica assim também, que é, como ela é muito especial, então mais uma característica especial, é que o diagnóstico dela foi de um pré-câncer, na verdade, um carcinoma, né, ductal in situ, que incidiu dentro de um fibroadenoma, né? Que é uma coisa assim, para vocês terem uma ideia, vocês sabem, o fibroadenoma é um nódulo benigno, mais ou menos 1/5 das mulheres têm fibroadenomas, são nódulos benignos, eles acontecem normalmente dos dois lados, eles costumam ser múltiplos de um lado e frequentemente dos dois lados. Eu tenho muitas mulheres, pacientes com fibroadenoma que a gente acompanha, e que é um nódulo benigno, teoricamente não precisa fazer nada. Agora, existe um risco baixíssimo de você ter algo que cresça dentro de um fibroadenoma. Tá? A expectativa é que a cada 3 mil fibroadenomas, você pode ter um carcinoma ductal in situ dentro. E quando acontece isso, normalmente o fibroadenoma tende a crescer. E daí é quando você indica uma biópsia ou algum tipo de intervenção. O câncer, ele é uma palavra, uma doença que, apesar de todos os tratamentos que tem, apesar da gente saber que ainda existe uma grande porcentagem de cura, ele é uma doença que assusta muito, muito, muito. Então, quando veio o diagnóstico, eu fiquei muito assustada porque a gente acha que isso vai acontecer com qualquer pessoa, a gente vê na TV, a gente lê sobre isso, a gente vê as campanhas, mas a gente não imagina que isso vai acontecer com a nossa família, dentro da nossa casa e mais ainda com a nossa filha, né, com 28 para 29 anos. Passa 1000 coisas na sua cabeça, te dá medo, te dá angústia. E eu saí lá fora e chamei a minha mãe e eu acho que na hora que eu chamei ela, ela já deve ter imaginado que tinha dado alguma coisa. E chorei muito,
mas eu sempre tive muito apoio dela, muito apoio. Se eu puder falar das pessoas que me apoiaram 100% nesse período todo, com certeza a principal delas foi a minha mãe. Uma coisa que eu sempre quis passar para minha filha e orientei nisso e apoiei muito ela é procurar uma ajuda psicológica. Eu tive um câncer de colo de útero em 2014 e eu não tive esse acompanhamento psicológico. Eu sei que isso assim faz uma diferença muito grande na vida do paciente, muito grande. Porque tem questões da pessoa, da doença, da solidão que ela causa, dos medos, que precisa de um profissional que tenha conhecimento de comportamento para poder orientar, para poder ajudar. Eu como mãe, eu tinha o meu amor, eu tinha o apoio, mas eu não tinha esse conhecimento. E a Gláucia, graças a Deus, teve todo esse acompanhamento psicológico. Isso foi fundamental para ela. E ela seguiu com esse acompanhamento psicológico. E a Gláucia, em nenhum momento, veio para a psicoterapia revoltada, maldizendo a doença, ou achando que não fosse viver, ou desejando não viver. Tinha sim momentos de tristeza, porque é importante entrar em contato com os sentimentos, e um deles é a tristeza, né? Nós que separamos em sentimentos bons e sentimentos ruins, mas eu falo para os meus clientes, né, que os sentimentos eles são como a bússola na nossa vida. Então eles mostram pra gente, né, os caminhos que a gente deve ir, como se a vida fosse um grande labirinto. E o primeiro contato com o Dr. César, ele foi assim incrível, muito acolhedor. Me explicou tudo, né? Me falou que não era tão grande quanto eu estava imaginando, que o tratamento ia ser tranquilo. E depois da cirurgia, ele foi feito, né, um exame genético com um geneticista. Nesse exame genético foi visto, né, foi procurado saber se eu tinha alguma mutação. Porque se no caso eu tivesse, eu teria que retirar as 2 mamas. Então eu fiquei naquela angústia por mais ou menos 2 meses, até saber o resultado definitivo. A Gláucia, ela teve um diagnóstico de carcinoma ductal in situ dentro de um fibroadenoma. Na época, a gente tratou até de uma forma radical, assim, foi retirado, feito um quadrante, e ela acabou fazendo radioterapia. Existe até discussão, desculpa, sobre a indicação de radioterapia em pacientes com carcinoma ductal in situ dentro do fibroadenoma, mas a gente conversou bastante, né, Gláucia? Sim. A opção foi fazer aquilo que era o mais seguro possível. Sim. Ela fez a radioterapia e o que aconteceu? A gente foi seguindo no tempo. O fato de ter um carcinoma ductal in situ numa paciente jovem é indicativo de você fazer aconselhamento genético, né? Então ela foi solicitado um aconselhamento genético, e inclusive esse aconselhamento foi com um geneticista, um oncogeneticista, né? Sim, O professor Danilo, que é um grande amigo. Mas assim, para salientar a importância de que quando você tem um diagnóstico de uma lesão pré-maligna, que era o caso da Gláucia, ou uma lesão maligna em mulheres abaixo dos 45 anos, eu não tenho dúvida que tem indicação de aconselhamento genético. A Gláucia fez o aconselhamento, não foi detectado nenhuma alteração, né, genética nela. Sim. E ela cai dentro daquele grupo que a gente não conhece gene, não quer dizer que não exista, mas que não conhece um gene detectável, ou seja, teoricamente não se muda a conduta no caso dela. Na verdade, eles não sabem exatamente por que eu desenvolvi isso, já que eu não tenho casos na família e era jovem, né, mais jovem, com 28 anos, mas aconteceu, né, a gente não sabe os porquês, os desígnios da vida, de Deus. As pessoas não imaginam o que é uma radioterapia, né, a gente ouve radioterapia, ouve quimioterapia, mas as pessoas não imaginam. Eu lembro que na primeira sessão, você vai para eles desenharem, né, fazer os riscos na região onde vai ser feita a radiação. E depois, quando eu fui realmente para receber a primeira sessão de radioterapia, eu lembro de ter pensado, nossa, mas é tranquilo, é só isso, né? Então eu fiquei deitada com o braço nessa posição e a máquina vem e aplica a radiação. Mas conforme vai passando os dias, a sua pele muda, né? E você vai percebendo os efeitos da radiação no seu corpo.